volta à essência. Primeiro, somente a Escritura, somente Cristo, a graça, a fé e a glória a Deus. Então, nós vamos estar trabalhando essa temática lá, será nos dias 18 e 19, final de semana. Vai tentar fazer nesses 2 dias aí, tá? Então, nós convidamos a todos, os irmãos, as igrejas aqui representadas, a se fazerem presentes lá. Conto também com a contribuição aí dos pastores, dos preletores aqui do povo, para estarmos aí mais uma vez edificando a igreja e ouvindo a sua palavra. Amém? Para a história da igreja. A nossa gratidão às igrejas que vão estar se retirando agora, o Carlos Alberto vai estar se retirando, pedir para ele esperar um pouquinho aí para já levar a informação, né, pastor? A temática que vamos tratar hoje, à tarde, é a autoridade da Escritura para a família puritana, para a Igreja do Senhor. Então, vamos estar lendo o texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Amém? Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, soberano é o Senhor, ó Deus, sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Seja, ó Deus, soberano neste momento, sobre esse mero mortal que te fala e que estará, ó Deus, falando ao teu povo nessa tarde. Que o Senhor venha, por meio desse exemplo, ó Deus, da vida dos puritanos, dos teus servos, ó Deus, teus filhos que viveram no passado, o Senhor possa levar-nos a imitar o seu bom exemplo naquilo que eles foram fiéis, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, e assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, que possamos imitar, ó Deus, esse povo que viveu no passado, porque eles imitaram a Cristo. Que o Senhor, ó Deus, venha nos levar também a imitá-los. Em nome de Jesus, amém. A autoridade da Escritura para a família puritana. Como nós estamos no mês da família, o pastor Eliseu sugeriu que a gente estivesse aplicando esse tema à questão da família. Então, vou tentar fazer essa abordagem, por meio do exemplo da família puritana. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos que se encontram, que é o seguinte: você tem coragem de ser chamado nessa geração de fanático religioso? Você tem coragem de ser chamado na rua, até mesmo por outras igrejas vizinhas
ou co-irmãs até mesmo, de fanáticos? Você tem coragem de ser chamado de fanático dentro da sua própria igreja? Se você não tem coragem de ser chamado de fanático nesta geração, então essas palestras aqui não vai fazer sentido nenhum para você. Por quê, irmãos? Qualquer medida de obediência, de tentativa de obedecer a palavra de Deus, nessa geração é considerado fanatismo. Não porque seja, na verdade, mas porque as pessoas estão tão distantes, as igrejas estão tão distantes da palavra de Deus, enquanto de uma vivência real das Escrituras no seu cotidiano, que uma simples obediência é considerado fanatismo religioso. Esses homens e mulheres que compuseram a família puritana foram por muitas vezes considerados fanáticos em seu tempo, pelo simples fato de em tudo se esforçarem a obedecer a palavra de Deus. Eles simplesmente olhavam para as Escrituras, viam nela a autoridade final, a autoridade máxima para reger a sua vida, e eles tentavam aplicar as Escrituras em todas as áreas da vida deles, da sua família. E é por isso, por muitos, eles eram considerados fanáticos, apesar de não ser. Pelo testemunho dos puritanos, toda a obediência às Escrituras vem de uma única coisa: da fé em sua autoridade. Para você, a Escritura Sagrada é a autoridade máxima final da sua vida? Não estou falando de uma forma teórica, não estou perguntando se você teoricamente acredita que as Escrituras é a autoridade máxima da sua vida. Eu estou perguntando baseado na sua vida, no seu cotidiano, no seu comportamento, na sua fidelidade a ela, no trabalho, na igreja, em casa, na família, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como amigo, como funcionário, como patrão. Você vê nas Escrituras de fato, na prática, a autoridade máxima da sua vida. Eles, os puritanos, tinham fé que a Escritura é a palavra de Deus. Não que ela contenha a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus. Que cada letra ali, que cada palavra, não é palavra de homens, mas palavra de Deus. É a voz de Deus ecoando em nossos ouvidos. Então eles viam as Escrituras como a palavra de Deus, sendo ela infalível, inerrante, imutável, atual e suficiente. Sendo ela, tenho que lembrar, né? Sendo a Bíblia a única autoridade final para a crença religiosa. Então a autoridade final para nós não é o que eu penso, o que eu sinto, não é a autoridade máxima e final, não é a igreja, como a igreja católica, por exemplo, que se autotitula a autoridade máxima, que é a interpretação que ela faz das Escrituras, que é a verdade, não a própria Escritura, que é a autoridade máxima da igreja, para a igreja, para o culto, para a crença religiosa. Não é a Rede Globo a autoridade máxima, porque para muitos crentes que eu já conheci aí, infelizmente, o que a Globo fala é a verdade, por mais absurdo que seja, que pareça, né? O que a Globo, a Rede Globo fala já era. O William Bonner é o Papa, né? E ainda tem a papisa, como é que é? Nossa, não é os meios de comunicação em geral, a internet e tal, que você vê lá.
que é a autoridade máxima. Não é o governo do povo, não é a ciência que é a autoridade final para nossas vidas, nem mesmo a tradição. A autoridade final para a crença religiosa é as Escrituras Sagradas. Amém? As Escrituras Sagradas. O que institui a autoridade para a crença é uma questão religiosa básica. Historicamente, tem havido três perspectivas principais do que constitui a autoridade máxima: a Bíblia, a tradição eclesiástica, a razão humana, sóis ou em combinação. Os puritanos, seguindo os reformadores continentais, reivindicaram a Escritura somente como a autoridade foral para a crença religiosa. Então, a autoridade foral, a única autoridade que eles consideravam era a Escritura Sagrada para a crença religiosa. Então, por exemplo, eles não desprezavam a tradição, eles não desprezavam a tradição eclesiástica, eles não desprezavam a razão humana, mas quando havia alguma contradição ali, eles ficavam com as Escrituras. O que as Escrituras falavam? Ela que dava a última palavra, né? É a que lidera o culto religioso, é a que dá a ordem, em que estabelece a regra. Então, como diz aí Cotton Mather, a regra de acordo com a qual a consciência deve proceder, escreveu Cotton Mather, e o que Deus tem revelado nas Escrituras, a glória e a segura amiga de uma igreja, é o que Deus tem revelado na sua Escritura, é a glória e a segura amiga da igreja. João, e aí o restante aí fica por conta dos irmãos, tá? É ser edificada sobre as sagradas Escrituras. O fundamento da verdadeira igreja de Deus é a Escritura. Irmãos, isso aqui não, eles, é muito interessante, não é nem tanto o conteúdo da vida dos puritanos, né, da mentalidade, o raciocínio deles sobre as Escrituras, sobre o pensamento deles, mas o que é mais impressionante da vida deles é a prática, como eles levavam isso a sério. Isso, as frases deles aqui dá esse teor, né? Essa convicção de que eles de fato acreditavam e tentavam em tudo, com todo o esforço, praticar aquilo que eles afirmavam crer. Reivindicar a Escritura como a única autoridade final, é claro, rejeitar as outras opções. Isso é exatamente como os puritanos entendiam a questão. Não fixe sua fé sobre as opiniões dos homens, escreveu John Owen. A Bíblia é a pedra de toque. Quanto foi importante essa visão da sola Escritura para os puritanos. O erro papista da tradição, escreveu Robert Bailey, abala não uma ou duas, mas todas as pedras fundamentais da reforma protestante. Então, irmãos, esse entendimento é fundamental para que nós permaneçamos cultuando a Deus de uma forma que lhe agrade. Diante do que nós estamos vivendo aqui, não é muito diferente do tempo em que Lutero se levantou dentro da igreja católica para fazer uma reforma. Talvez você não necessariamente precisa fazer uma reforma radical dentro da sua própria igreja, mas você talvez tenha que fazer dentro da sua denominação. Os
para se afastar cada vez mais dessa autoridade final, que é as Escrituras. Os puritanos dependeram somente da Bíblia como autoridade final, porque acreditaram ser ela a palavra de Deus inspirada. Em certo sentido, diferente do que se poderia reivindicar para qualquer outro livro, Deus, o Espírito Santo, foi considerado o autor da Bíblia. E aí uma frase aqui de Watson, Thomas Watson, ele diz: pense em toda linha que lê, que Deus está falando com você. Então, que coisa linda, né? Pense em toda linha que lê, que Deus está falando com você. É assim que você pensa quando está lendo as Escrituras, a Bíblia? Quando você pega a Bíblia ali já com sono, com a fadiga do trabalho, é assim que você vê? É assim que você pensa? É esse raciocínio que você tem? Quando você está lendo a Bíblia, é Deus, cada linha, cada palavra, Deus falando com você. E aquilo que você não entende por falta de uma meditação e de uma dependência do autor, que é o Espírito Santo, você está simplesmente tampando os ouvidos para Deus, para ouvir a voz. John Newton, ministro e ministério para os índios pela igreja de Rosebury, declarou que os escritos da Bíblia são as próprias palavras de Deus. Para John Owen, toda a autoridade da Escritura depende unicamente de uma origem divina. A Escritura tem toda a autoridade de seu autor. Toda a autoridade de seu autor. As Escrituras têm. Crer ou não crer? Vou só avisando para os irmãos, poucas coisas aqui é coisa da minha cabeça, que eu entendi. É mais o livro Santos no Mundo, está lá a autoridade das Escrituras. Os irmãos podem adquirir também esse livro muito bom mesmo. Pelo menos não pesquisei em outra fonte, só nessa. Não sei os outros pastores e leitores aí, mas eu pesquisei somente no livro Santos no Mundo. Então, crer ou não crer na autoridade das Escrituras traz consequências práticas na nossa vida. Consequências práticas. Então, se nós cremos nas Escrituras, como os puritanos criam nessa autoridade das Escrituras, o que vai acontecer conosco? Nós vamos praticar. Então, toda letra, toda palavra, toda linha que você já leu nas Escrituras, que você não praticou ainda, isso pode ser definido como incredulidade no seu coração. Incredulidade. A incredulidade nos leva a desobediência. Incredulidade. Porque se cremos de fato, irmãos, de verdade, que a Bíblia é a autoridade máxima que atinge todas as áreas da nossa vida, nós não vamos crer nela apenas na questão da salvação, na questão da graça, que Cristo conquistou tudo para a gente, A gente também vai crer na parte em que Ele nos ordena, nos dá ordens diretas, nos dá ordens claras e praticar aquilo. Como, por exemplo, não se embriagueis com vinho, mas deixai-vos ser cheio pelo Espírito Santo. É claro, é fácil você não se embriagar com vinho. A maioria não se embriaga com aquilo, acredito, Mas a outra questão, deixai-vos ser cheio pelo Espírito Santo. Você tem que pagar o preço. Você tem que se esforçar ao máximo para ser cheio do Espírito Santo. Então, como diz Augusto Nicodemo, não ser cheio do Espírito Santo é pecado, porque é uma ordem lá. Não está dizendo assim, meu filho, tente aí, faça um esforcinho aí para ser cheio do Espírito Santo, vê se você consegue. Não, está dizendo, deixai-vos ser cheio pelo Espírito Santo.
Isso é uma obra. Então, não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Por isso, os puritanos se esforçavam ao máximo em obedecer às Escrituras, em tudo que ela falava. Então, nós podemos dizer que nós somos aquilo que cremos. Você é aquilo que creu. Se você crê conforme o mundo, você vai agir conforme o mundo. Se você crê conforme as Escrituras, você vai agir de acordo com as Escrituras. Qual é a autoridade que está levando a sua ação, né? Autorizando a sua ação cotidiana? Qual é a autoridade que está guiando os teus passos? O mundo, as filosofias humanas, o TikTok, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Que é que está norteando os seus caminhos, te levando a uma prática, a uma ação? A própria palavra nos diz que nós somos aquilo que pensamos. Podemos dizer que nós somos aquilo que cremos. Porque a Bíblia, porque a família ainda não sucumbiu totalmente às filosofias vãs e enganosas? Você já se perguntou? Por que as famílias ainda não sucumbiu totalmente às filosofias vãs, às ideologias, às filosofias humanistas? Por que a família ainda não sucumbiu? Se ela está impregnada nas escolas, nas faculdades, na televisão, nos desenhos, que os nossos filhos assistem, que os nossos filhos, que os seus filhos ouvem, são doutrinados nas escolas. Porque existe ainda pessoas que creem na autoridade da Escritura e aplica isso em sua vida e família. Talvez nós não fazemos ainda em uma medida como os puritanos, a medida que os puritanos aplicavam, mas ainda existem famílias que se voltam para as Escrituras e tentam praticar e nortear a sua vida por meio dela. Toda desobediência e toda omissão é fruto da incredulidade. Como Paulo disse: criei, por isso falei. Estão vendo aí? Paulo diz em 2 Coríntios 4:13: criei, por isso falei. Nós podemos traduzir como: criei, por isso fiz. Então, o que nós não fazemos e não aplicamos das Escrituras na nossa vida, é porque nós não cremos. Se cremos, fazemos. Se não cremos, não fazemos. Se cremos, falamos. Se não cremos, não falamos. Por isso Paulo diz: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4:13. E agora, perguntas para reflexão. Homem, você crê nas Escrituras como autoridade final? Mulher, você crê nas Escrituras? Pais, vocês creem nas Escrituras? Filhos, vocês creem nas Escrituras? Se creem, então façam e sejam como as Escrituras dizem, para você ser e fazer. Não adianta apenas conhecer as Escrituras, é necessário se submeter a ela com fé. Não adianta você vir para uma conferência dessa, aprender sobre a autoridade das Escrituras, aprender sobre o que a Bíblia diz sobre o trabalho, sobre o sexo, sobre o casamento, sobre a família em geral, e não se submeter com fé a ela, a esse ensino, a esse conhecimento. Não adianta, não faz sentido algum, não vai causar nenhum efeito. Conhecimento sem uma submissão com fé vai gerar apenas
debatedor, ou um santarrão, um orgulhoso religioso, e nada mais. Para os puritanos, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Se Deus é o autor da Bíblia, teorizaram os puritanos, esta é um guia confiável que não pode enganar o cristão. Então, se Deus é o autor das Escrituras, ela é um guia confiável que não pode te enganar. A televisão pode te enganar, os professores podem te enganar, o pastor pode te enganar, mas as Escrituras não podem te enganar. Ela é um guia fiável, fiel e confiável para a nossa vida. Por isso, sejamos como os bereanos. Não acredito, não inclua tudo que nós vimos. Leia as Escrituras, conheça e veja se o que está falando está de acordo com ela ou não. Eduardo falou de toda a Bíblia como sendo escrita pelo Espírito de verdade, que não pode mentir nem enganar. John afirmou: tudo que os santos escritores registraram é verdadeiro, não havendo falsidade alguma da Escritura, senão que provém do erro dos escribas e dos tradutores. Não está falando das cópias originais, mas daquilo que é traduzido para a nossa língua, para a língua, para determinada língua, idioma. A linha de raciocínio dos puritanos sobre a Escritura bíblica é impecável. Se Deus é o autor da Escritura, ela não pode mentir. Se ela não engana, deve ser inerrante e infalível. Os puritanos não hesitaram em aplicar uma ou outra das palavras da Bíblia. A crença na autoridade da Escritura nos levou a uma busca frenética para que cada cristão pudesse ler e interpretar a Bíblia em sua própria língua. Quando você encontra um grande tesouro valioso que muda a sua vida radicalmente, da água para o vinho, dependendo se você estiver no deserto, vinho para a água, é melhor a água. Então, imagine você encontrar esse tesouro, você não vai querer que outros conheçam. Irmãos, eu fico olhando para a gente tem as Escrituras da nossa língua, não temos coragem de compartilhar com o nosso vizinho. Os puritanos, eles se esforçaram de uma forma frenética para que cada cristão pudesse ler e interpretar a Bíblia em sua própria língua. Eles correram atrás de trazer essa possibilidade ao povo comum. E a gente tem dificuldade de abrir a Bíblia, comprar uma Bíblia e dar de presente para alguém, para um vizinho. Tem dificuldade de abrir a Bíblia, chamar os vizinhos para ouvir a palavra de Deus. Será que ela de fato é o tesouro que mudou e transformou radicalmente a sua vida? Será que você a ama como os puritanos a amavam? A tal ponto de não conseguir ficar com esse precioso tesouro para si mesmo, somente para si mesmo, mas desejavam que todos a conhecessem e fossem abençoados. Os protestantes ingleses fizeram ecoar o sentimento, enquanto o católico Erasmo havia expressado o desejo de que o fazendeiro e o tecelão fossem capazes de recitar parte da Bíblia em seu trabalho. O puritano William Tyndale foi mais ambicioso. Ele disse: a um sacerdote isso aí, vocês estão vendo, que se Deus guardar a minha vida antes de se passarem muitos anos, farei um rapaz que guia o arado saber mais das Escrituras do que tu sabes. Estava falando com um sacerdote que se achava o intérprete fiel das Escrituras.
Escrituras. Exatamente esse sacerdote que falava ao povo, com as costas viradas para o povo. E o que ele falava era de fato o que a Bíblia estava dizendo, ou o que Deus estava dizendo. O catecismo de John Ball, ele replica: sim, a todos os homens não é apenas permitido, mas são também encorajados e ordenados a ler, ouvir e entender a Escritura. As Escrituras devem ser traduzidas em línguas conhecidas e interpretadas. O dever de investigação da Escritura é imposta aos homens. William Ames declarou: o dever da investigação é imposto aos homens. O dom de discernir a verdade, tanto publicamente como particularmente, é dispensado sobre ele. É dispensado sobre ele. Então, irmão, só lembrando que o homem tem livre investigação, não livre interpretação, né? O homem tem livre investigação. Você tem acesso às Escrituras e você pode investigar ela. Ler, reler, ler e reler. Mas não livre interpretação. A interpretação é só uma. Tem várias interpretações, de sentido é só uma. Aplicações você pode ter várias, mas interpretação não. Interpretação é só uma. Então, se você ver várias igrejas usando a mesma Bíblia, e cada um indo para uma direção diferente, então alguém está errado e outros estão certos, ou todo mundo está errado, mas todo mundo está certo, isso é impossível. Só existe uma interpretação das Escrituras. Então, irmãos, olhando para o contexto, né, de família, nós, por exemplo, como pais, como mães, como filhos, nós temos esse dever também, de ler a Bíblia, entender a Bíblia, investigar as Escrituras. Isso não é só algo imposto para os pastores, para os líderes, para os missionários. Isso é algo imposto para nós. Investigar as Escrituras. Então, para os puritanos, a Bíblia era um alimento diário necessário e indispensável. Alimentai-vos a palavra, disse John Cotton à sua congregação. Richard incentivou seus leitores a amarem, reverenciarem, lerem, estudarem, obedecerem e aterem-se às Escrituras. Quando jovem, o pai de John Milton foi posto para fora de casa, permanentemente desertado por seu pai católico, porque seu pai o encontrou em seu quarto, lendo uma Bíblia em inglês. John, John Milton, né? O pai de John Milton foi posto para fora de casa, desertado, porque foi encontrado lendo a Bíblia dentro do quarto. Já uma Bíblia traduzida pelos puritanos. E a grande pergunta para nós é: pais, vocês têm amado a Bíblia como alimento indispensável para a sua vida e sobrevivência? Um alimento indispensável para viver, para sobreviver neste mundo cheio de mentiras. É interessante, irmãos, que às vezes nós nos preocupamos em conhecer as mentiras, né? Identificar as mentiras por detrás da filosofia, da ciência, por detrás das ideologias e tal, a política. Mas nós não temos nos dedicado em conhecer a verdade por meio das Escrituras, na qual você conhecendo a verdade, você vai conseguir identificar qualquer mentira por meio dela.
como os soldados americanos, né, a polícia americana foi treinada a conhecer a nota verdadeira americana, para assim conhecer ela em todos os detalhes, para que quando eles topassem uma nota falsa, eles imediatamente identificassem. Então é a palavra de Deus que precisamos nos preocupar em conhecer, em se alimentar dela como um pão diário para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. E assim, irmão, não é um alimento também ruim, né? Muitas vezes a gente vê a Bíblia como um alimento. Quando a gente vai comer esse alimento, parece que, sabe? É feijão, é arroz com feijão, né? Na perspectiva da minha filha Aurora, né? Ela não come arroz com feijão, só se tiver carne. E ela não fala, não sabe nem falar o nome de carne direito, né? Ela fala arne. Quando tem só arroz com feijão, ela não come. A gente engana ela com a carne, né? Só te dou a carne se tu comer o arroz com feijão. Então ela não come. Às vezes a gente considera as escrituras como arroz e feijão. É claro, para quem não gosta, eu gosto, né? E você come de forma sem sabor, sem gosto. Os puritanos, irmãos, eles se alimentavam da palavra e não era de uma forma, né, sem sabor, né, sem gosto. Era de uma forma assim, sabe? Parece que estava comendo a sua comida preferida, né? A comida preferida era as escrituras. Uma certa vez, irmãos, eu vi um testemunho de uma jovem dizendo que quando ela entrou na faculdade, e aqui eu aviso aqui, né, aos pais, existe uma pesquisa americana já há algum tempo atrás, diz que 50% dos jovens, acredito que o número agora já é mais, 50% dos jovens que entram na faculdade, jovens cristãos que nasceram na igreja, de pais cristãos, tem um berço religioso, entra na faculdade, 50% se desvia, negam a fé, né? 50%. E aí uma jovem, né, eu vi um testemunho dela, ela dizendo que a coisa que fez ela permanecer na fé, quando saiu do contexto de igreja e de família ali, protegida, blindada pelos pais, sabe o que foi? As leituras diárias que o pai dela fazia no momento das refeições. Então, antes de comer o alimento diário, o café da manhã, o almoço, a janta, ele lia parte das escrituras para alimentar primeiro com as escrituras, depois com o alimento físico. Algumas perguntas aí para nós refletirmos, né? Em que área a Bíblia é autoritativa? Somente na questão da salvação, do culto? Em que área ela é autoritativa? Ela é autoridade? Apenas em assuntos que falam diretamente da salvação? Ou a Bíblia fala infalivelmente com referência a toda a vida? Para os puritanos, a autoridade da Bíblia se aplicava a toda a vida. Os puritanos entenderam a autoridade bíblica também, estenderam a autoridade bíblica também a assuntos de moralidade. Eles viram a Escritura como suficiente para governarmos por meio dela todas as nossas ações. O perfeito sistema do quadro de leis para guiar todas as ações morais do homem. Para mim, é um assombro, exclamou Samuel, no calor do debate, que o Velho e o Novo Testamento, os quais contêm o sistema do corpo exato de toda a coluna. E aí ele interroga, não deva ser a única regra de toda a coluna. Será? Ele se assombra em ver os detalhes da vida ali sendo ensinado, tanto no Novo
aí já é uma outra coisa. E aí, esse Thomas aí, ele causou uma revolução na igreja da Inglaterra ao declarar que a palavra de Deus contém a direção de todas as coisas referentes à igreja. William afirmou que a igreja de Deus deve ser dirigida em todas as coisas de acordo com a ordem prescrita na sua santa palavra. William Ames tornou claro que nenhuma observância pode ser continuamente em todo lugar necessário na igreja de Deus, a menos que esteja contida nas Escrituras. Quando os puritanos falavam da autoridade da Bíblia, davam-lhe um longo alcance em vez de limitá-la a assuntos relativos à salvação. Não há uma condição em que possa cair um filho de Deus, escreveu Thomas, para a qual não haja uma direção e uma regra da palavra em alguma medida apropriada. Interessante isso, né, irmão? Porque se nós conhecermos as Escrituras, isso é claro, nós não vamos andar caindo em pecado, decisão, em erros, às vezes erro gravíssimo, porque em toda a Escritura há uma orientação clara, segundo Thomas. Richard concordou: não há nada, nem qualquer condição que sobrevenha nesta vida a um cristão, para a qual não haja uma regra geral das Escrituras, sendo essa regra reforçada pelo exemplo, porque esse é um conhecimento prático. A Bíblia contém a direção para o que quer. A Bíblia contém a direção para o que quer, que se encaixa em qualquer parte da vida do homem. Para os puritanos, o maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Eu acho que qual é o maior intérprete das Escrituras? É o pastor da igreja, os teólogos que você mais admira, que você mais gosta. Para os puritanos, o maior intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Isso é muito interessante, nós entendemos isso. Todo homem santo tem nele mesmo uma luz espiritual, declarou John Witt, pela qual é dirigido no seu entendimento da mente de Deus revelada em sua palavra. O meu sogro, ele é analfabeto, não sabe ler nem escrever, mas às vezes eu tento comparar assim a teologia liberal, a teologia pentecostal, neopentecostal, porque ele é do meio pentecostal. E aí eu tento fazer aqui um entendimento reformado, né? A teologia reformada, a teologia sadia e a teologia aí, né? Dos pentecostais. E eu coloco as duas opções e ele fica com a opção reformada. Teologia reformada é incrível. E aí a gente fica se perguntando: quem é que dá a luz a uma pessoa dela? Sabe nem ler. Ele vive num contexto, irmão, em que só prega, né? A maioria das pregações é contra, né? É distorção das Escrituras. O foco é outro. A maioria, não é todas as pregações, mas a maioria. Então a gente fica perguntando: quem é que dá a luz a essas pessoas? Quem é que dá entendimento? Senão o Espírito Santo. E quantos testemunhos a gente não já viu de pessoas que simplesmente ao ler as Escrituras compreendem elas, às vezes se convertem ali ao Evangelho simplesmente pela leitura das Escrituras. Thomas Golding disse
com igual confiança que o Espírito que guiava os santos apóstolos e profetas a escreverem a Bíblia deve guiar o povo de Deus a saber o significado dela, e como ele a princípio a comunicou, assim ele deve guardar os homens a entender, ajudar os homens a entender. O mesmo Espírito que conduziu os apóstolos a escreverem é o mesmo Espírito que nos ajuda a compreender as Escrituras. Amém? Então, irmãos, é interessante porque com esse entendimento, cada um de nós pode ir às Escrituras acreditando que o autor dela está ali do nosso lado. Do nosso lado. Não precisa colocar uma cadeira ali perto de você, não. Não precisa, não. Pela fé, você crê que ele está do seu lado ali, te levando ao entendimento do que, traduzindo, interpretando as Escrituras aos teus ouvidos. É claro, ele não vai fazer isso a uma mente que não é devota às Escrituras, a uma mente que está cheia de mundanismo, né? Por que você vem na igreja e você não leva nenhuma palavra para casa do que o pastor falou? Porque você vem cheio de Faustão, vem cheio dos programas da televisão, de internet, de Facebook, de um monte de coisa. E aí quando você chega na igreja, sua cabeça está cheia disso. E aí Deus não fala ao seu coração. Mas o seu vizinho do lado ali, que sentou do seu lado, está entendendo, está levando para casa uma palavra de Deus para a vida dele. Assim também é quando nós lemos. Quando nós vamos ao Espírito Santo, a Deus, com o coração quebrantado e contrito, humilhado ali na sua presença, e clama a Deus misericórdia, para que você compreenda, ouça a voz dele, falando por meio das letras da palavra de Deus, o Espírito Santo te conduz ao entendimento correto. Amém? Te conduz. Então, com o Espírito Santo, que é o próprio autor da Bíblia, como professor da Bíblia, os puritanos usavam os seguintes princípios de interpretação. Já que eles tinham um professor do lado deles, aí eles também usavam os princípios de interpretação. Faltou bem isso aqui, né? Não estamos necessariamente presos à exposição dos pais da igreja ou concílio para a descoberta do sentido da Escritura. Quem é o fiel intérprete da Escritura? O Espírito Santo, que fala na Escritura, e o único fiel intérprete da Escritura. Ou seja, você aqui, John Ball, ele diz que não estamos necessariamente presos à exposição dos pais da igreja. Ou seja, se você não tivesse acesso à tradição eclesiástica, aos escritos dos pais da igreja, você tiver só as Escrituras em mãos, o Espírito Santo te levava à mesma compreensão que os pais da igreja tiveram. Amém? A mesma compreensão. E aí você lá numa aldeiazinha isolada, lá com a Bíblia na mão, aí chegava aqui, por exemplo, agora fugiu o nome dos pais da igreja. Falou aí, nosso irmão Bruno. Esqueci. Vamos aqui, vamos ver Calvino, né? Chegava Calvino, vamos aqui discutir o texto final. E aí você, o mero estudioso das Escrituras, lá na aldeia lá, ia debater com Calvino ali, estudar com Calvino. E aí, qual é o entendimento que você tem desse texto? Aí você ia chegar à mesma interpretação que ele teve. Quem é o intérprete das Escrituras? É isso que o autor, John Ball, entendia. Então, irmãos, com o Espírito Santo lá, eles usavam esses métodos aí de interpretação, esses princípios de interpretação. Eles usavam o
Bíblia deve ser interpretada no seu contexto. As perguntas básicas de William Max para uma passagem eram: quem? Para quem? Em que ocasião? Em que época? Em que lugar? Para que fim? O que vem antes? O que se segue? Essas são as perguntas que eles faziam para o texto. O texto livre. Isso aqui são métodos de interpretação, hermenêutica. A unidade da Escritura. Nenhum princípio de interpretação foi mais crucial aos puritanos do que a crença de que a Bíblia é unificada. Esta unidade implicava, primeiramente, que a Bíblia como um todo não se contradiz. T. Scott afirmava que o Espírito de Deus, que é o Espírito da unidade, não pode contradizer a si mesmo. Richard afirmou: a palavra nunca é contrária a si mesmo. Então, a unidade da Escritura. Então, sempre a Bíblia vai explicar a Bíblia. Então, se você ler a Bíblia, tiver uma interpretação, e você for mais lá na frente, e houver uma contradição, a sua interpretação está errada. Não é a Bíblia que se contradiz, né? É você que interpretou erroneamente. Então, volte lá, tenta conhecer toda a Bíblia em uma unidade, porque o Espírito não se contradiz. O Espírito da unidade ele não vai se contradizer. Então é mais fácil você se contradizer do que ele, né? Então, eles eram bem fiéis nesse sentido. Então, irmãos, o perigo de ver a Bíblia apenas como um livro de literatura. O século XX popularizou a frase: a Bíblia como literatura. A ironia do fato, como observa C.S. Lewis, é que o conceito virou moda apenas depois que a maioria do povo de fala inglesa cessou de crer na Bíblia como um livro sagrado. Para a síntese, que ver a Bíblia tanto como um livro sagrado quanto como uma obra de literatura, precisamos voltar à época puritana. Então, irmãos, pela facilidade que temos hoje, o acesso às Escrituras, em todas as versões, muitas versões, disponível em papel, no celular, no computador, enfim. Isso nos leva a ver a Bíblia apenas como uma literatura, um livro qualquer, mas um livro assim. E isso também é relacionado à familiarização da Escritura, que leva a nossa geração a tratá-la como um livro comum. É tão familiar, está tão perto da gente, e a gente acaba menosprezando o valor dela na nossa vida. Muitos cristãos falam com a boca que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a nega na hora de praticá-la. Na prática, parece que a Bíblia é apenas mais um livro de literatura. Na prática. Você já ouviu aí a história do Saci Pererê? E aí você ouviu, pode até ter sido contado como verdade, mas você não praticou nada aquilo que você ouviu. E assim muitas vezes nós temos tratado as Escrituras. Ouvimos, mas não praticamos. Mais uma história aí a ser contada. O poder atingidor da Bíblia. William Amos escreveu: embora várias partes da Escritura tenham sido escritas sobre uma ocasião especial e tenha sido dirigida a homens e assembleias particulares, a intenção de Deus, elas são a instrução dos fiéis de todas as eras, como se fosse especialmente dirigida a eles.
a eles. O Lúcio vai explicar melhor aqui. A grande falta de muitos, quando leem nas Escrituras, das maravilhosas proteções do livramento, as observarem apenas para admirá-las, mas não para se voltarem em virtude disso a Deus, para algo semelhante. Por exemplo, quando você lê lá Davi enfrentando um gigante, você se coloca no lugar de Davi. Ali você tira o nome de Davi e se coloca lá. Você se coloca o seu nome ali, diz: aqui está falando para mim, aqui está contando a minha história, aqui está sendo direcionado a mim. Foi falado na época lá de Moisés, de Davi, de Abraão, mas essa palavra Deus também direcionou ela a mim. E quando eu leio, eu não tenho que ler com os olhos de Abraão, com a mentalidade de Abraão, eu tenho que olhar para ela com a minha mente, como se fosse eu na história. Quando o anjo, vai a Daniel, depois de Daniel ter jejuado, orado, confessado os pecados dele, do povo dele, o anjo vai a Daniel e diz assim: Daniel, você é muito amado pelo Senhor. Você acha que Daniel era mais amado pelo Senhor do que nós somos, por meio do filho dele? Aí quando Deus diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará de graça todas as coisas? Será que nós não somos amados tanto como Daniel foi por Deus? E aí quando você lê as Escrituras, você se coloca lá, o seu nome no lugar do personagem. Porque aquelas palavras é para você, é para mim. Então esse é o poder, irmãos, atingidor das Escrituras. Vocês ficaram felizes, não foi? Vocês viram aí a conclusão, né? Não é nem para ter passado agora. Então, Henri comentou: ler qualquer mandamento ou proibição na Escritura devem fazer particular aplicação deles a nós mesmos, como se Deus estivesse dirigindo a nós em particular, ou tivesse falado conosco pelo nome, ou enviado uma mensagem especial do céu para nós. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa para mudar o coração obstinado. Por exemplo, uma criança. Eu gostaria de chamar aqui na frente a minha irmã, a Nilcilene e a Nicola. Você pode vir aqui? Nilcilene. Não combinei com ela, não sei nem se ela vai se negar comigo. Vou contar aqui uma experiência dela que eu tenho que compartilhar comigo, né? E aí eu já peço perdão se ela se negar. A Nicola também, tá, Nicola? Se se negar. Então, a Nicole é muito bonitinha, né? Nicole, fofinha, bichinha, carinhosa, né? A bichinha aqui, ó, é lindinha, bichinha. Eu não tô com olho não, viu? É bonito mesmo. Não é fofinha, Nicole? É porque não é sorriso, não. Ela é lindinha, né? Tão inocente a bichinha, né? Então, a experiência da música Nicole, eu vou falar com a gente. Nicole, quando era menorzinha, né? Já cresceu foi muito, né, irmão? Quando ela era menorzinha, tinha um coração obstinado. Agora está menos, muito menos, graças a Deus. E aí a Nilce, né? Obedecendo às Escrituras, disciplinava ela com a vara, né? Não lembra disso? E a disciplina estava chegando ao ponto, né? Que estava ultrapassando os limites ali, né? De uma correção por meio da vara. Estavam chegando quase ao ponto
tortura ali, né? Como é que é o nome? Não é excessivo. Hã? Isso, estava sendo excessivo, né? O pessoal também. Então, aí a Nilce, esse negócio está errado. Aí ela começou a usar as escrituras. Começou a falar na Nicole que Deus não gostava disso, porque ele falava na palavra dele. E se ela continuasse assim, ela ia para o inferno, né? E o inferno não era um lugar muito agradável. E ela começou a ensinar a Nicole, falando, repreendendo ela por meio das escrituras. Qual foi a autoridade que trabalhou no coração da Nicole, na obstinação dela? As escrituras. Mais do que a disciplina. Isso não é desprezar a correção, não, a disciplina não. Mas eu só estou querendo aqui dizer para os irmãos que as escrituras ela tem mais autoridade. É o poder atingidor das escrituras, é mais profundo e mais poderoso do que mesmo qualquer método humano. É até mesmo um método tão eficaz como uma correção, como a disciplina no chicote, no cinturão, no cipó, de goiaba, né, no pão. É muito eficaz. Mas você tem também que usar as escrituras ali do lado, entendeu? Levando a criança a compreender que Deus desagrada de tudo isso, porque a sua palavra diz que a desobediência, a rebeldia, a obstinação não agrada a Deus, e que isso tem consequências drásticas, terríveis na vida do ser humano. Irmãos, quando o pastor estava falando sobre a questão de corrigir os filhos segundo a palavra de Deus, eu lembrei justamente disso, né? Da minha batalha com a Nicole. E aí, os outros dois foram muito bons, assim, mas ela me deu muito trabalho. E aí, quando eu percebi que a minha correção, segundo o meu entendimento, estava errado, aí eu me voltei para a palavra, né? E aí foi onde surgiu o efeito, porque se Deus, eu pensei, né? Se Deus foi Deus que criou ela, ele fez o coração dela, então só ele tem capacidade de mudar. E aí eu entendi que era pela palavra. Aí quando ela me desobedecia, eu dizia, né? Depois de um processo longo, né? De trazer a consciência dela de que ela estava ofendendo a Deus com o que ela estava fazendo, eu comecei, quando ela vinha com as rebeldias dela, eu pedia para ela ir orar, porque primeiro ela ofendeu a Deus, primeiro ela desobedeceu a Deus, depois ela me desobedeceu. Aí toda vez que ela viu que ela cometia as rebeldias dela, aí eu dizia, entra para dentro do quarto, vai orar, pede perdão primeiro para Deus, depois minha filha vem e pede desculpa para a mamãe da mãe, perdoa, né? E assim foi onde aconteceu e ainda está acontecendo, né? Todo o processo de transformação, de santificação nela. Mas realmente foi a palavra de Deus, porque as minhas palavras não estavam surgindo efeito. E Deus segurou, porque realmente eu corrigia ela segundo a desobediência dela. Primeiro eu comecei com um cipózinho, né? Depois eu parti para o cinturão. Depois ao ponto de chegar na porta. Quando chegou na porta, eu disse, não, o negócio não dá mais para ir para frente, não. Né? Eu tenho que caçar outro jeito. E aí foi onde, graças a Deus, Deus me iluminou meu entendimento e eu, toda essa luta, pela graça de Deus, eu estou conseguindo, né? Dominar. Aqui a pequenina, coração bem durinho. Mas graças a Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E por incrível que pareça, hoje ela é uma das crianças lá em casa mais carinhosa e preocupada comigo. Quando eu adoeço, ela que está lá no meu pé. Mamãe, a senhora precisa disso, mamãe, a senhora precisa disso. É muito, muito incrível o que a palavra de Deus faz no coração dos nossos filhos. E é um exemplo, assim, de quanto a palavra de Deus é fiel, verdadeira, para transformar corações rebeldes e puros. Amém. Então vamos para a conclusão do próprio livro, né? Os Santos do Mundo. Os puritanos eram o povo do livro. E eles tornaram a Bíblia acessível a todos, traduzindo-a para o inglês.
Eles consideravam a Bíblia um guia digno de confiança para toda a vida. Para os puritanos, além do mais, a Bíblia era um livro vivo, singularmente poderoso para afetar o comportamento e destino de uma pessoa. Os puritanos também legaram os princípios de interpretação bíblica que ainda permanecem. A ênfase no plano puro do significado da arbitrária alegorização, a dependência da iluminação do Espírito Santo para qualquer verdadeiro investigador na verdade da Escritura, a atenção ao texto da passagem, a certeza da autoridade da Bíblia, a distinção de lei e evangelho como os temas bíblicos dominantes e a sensibilidade de dimensão literária da Bíblia. O que significa a Bíblia para os puritanos? O prefácio da Bíblia de Genebra é um resumo adequado. A Bíblia é a luz para os nossos caminhos, a chave do reino do céu, nosso conforto na aflição, nossa proteção e espada contra Satanás, a escola de toda sabedoria, o espelho no qual contemplamos a face de Deus, o testemunho do seu favor e o único alimento e nutrição das nossas almas. Amém? Essa palavra